Depois, o Maggid disse para o Admor HaZaken que era importante que ele criasse uma obra de halachá, de lei judaica, que pudesse ser entendida por todo mundo, explicada. Veja bem, não é por falta de livros de halachá. Tá? Se a gente for acompanhar a história da halachá, assim, eu vou ter que resumir, porque a história é comprida, você tem a primeira compilação oficial de halachá, é a Mishnah, que é a compilação da parte prática da Torá oral, da Torá Sheba'al Peh. Depois da Mishnah você tem o Talmud. No Talmud você tem muitos casos de halachá, só que o Talmud ele é chamado de Yam HaTalmud, o mar do Talmud, porque são ondas e ondas e ondas. Ele não foi feito como uma obra de consulta. Ele foi feito como um debate em andamento. Entende? Então, é uma obra viva. Você sai de um debate, vai para outro, depois vai para outro, vai para outro, para outro. Então, quando você quer chegar a alguma conclusão, você tem que atravessar todos os debates para procurar onde é que está a conclusão de cada um. Enfim, não é tão simples atravessar o Talmud. Consequentemente, surgiram depois obras resumindo as discussões do Talmud até o ponto em que se aplica na prática. Então, se discutiu, mas a conclusão é tal, muito bem. Então, surgiram vários livros nesse estilo, do resumo do que está no Talmud. Muito bem. Como se chamam os resumos? Tem vários nomes. Eu não estou dando... Você vai, eu teria que entrar em cada um, ia ficar uma coisa muito comprida. De todos esses, por volta de 1450, por aí, a data não é exata, a gente vai encontrar Rav Yosef Karo, que foi uma das grandes autoridades de halachá naquela época. Ele pegou uma obra que já existia. Onde ele morava? Em que cidade? Que país? Vamos lá. Caro. Sim, ele nasceu na Espanha, morou na Bulgária, Adrianópolis, e depois ele foi para Tzfat, para Israel. Se isso ajuda em alguma coisa, enfim, tudo bem. Mas isso mais ou menos é a sequência. Sefaradim? Não, Sefaradim. Bulgária é Sefaradim. Maria dos Judeus lá são Sefaradim. Enfim, até hoje fazia parte do Império Otomano, enfim, essas coisas. Sim. Então, também se divide. Tem isso. Então, vamos lá. Então, a estrutura. O que acontece? Eu estou tentando resumir. Muito antes de Baal Shem Tov, de 1700. Sim, antes. Que isso, esse Rav Yosef? Então, vou chegar lá. Então, já gravaram o nome. Muito bem. Tá, então, segura. Tá. Veja bem, nós temos, nessa época, 1400, uma Europa dividida. Sim? Depois foi a Inquisição. Isso, eu estou falando antes. Isso. Antes da Inquisição. Então, antes da Inquisição ainda. Sim. Apesar de que... 1490 foi... Sim, mas eu... Perdão. O Shulchan Aruch foi depois. Foi em 1540, alguma coisa assim. 1550. Sim, foi depois. 1500. Sim, porque ele saiu criança da Espanha. Então, depois de 1492. Perdão, tá bom. Não, tudo bom. Sim, para localizar as datas, tá? Essa época, tá? Nós já temos comunidades Ashkenazim no leste da Europa e comunidades Sefaradim no ocidente. Um no oeste, o outro no leste. Sim? Muito bem. A maneira de estudar o Talmud dos dois é um pouquinho diferente. É o mesmo Talmud. É um de Babilônia e outro de Israel. Não necessariamente desse jeito, existe isso também, mas a forma de estudar é um pouco diferente. A forma, acho que às vezes de estudar é um pouco mais questionadora.
a forma Sfaradi é um pouco mais tradicionalista, preservadora ou conservadora, se quiser chamar assim. Não é bem a palavra mais certa, mas que seja. Há uma diferença de estilos, tá? E nós vamos precisar de um sequestro para fazer os dois se encontrarem. Mas antes dele teve o Anassi, que ele fez, ele que... A Mishnah. Isso é Mishnah, calma, Mishnah lá atrás. Sim. Isso. Tudo bem. Tá bom. Tá, eu estou dando os pulos, porque senão, se for cobrir tudo, não vai dar certo. Não vai dar tempo, não é certo. Não vai dar tempo. Caro, Muito bem. isso, Então, estou chegando. Eu vou pedir paciência, porque as coisas têm um pouco de detalhe. Entre os Ashkenazim, de um lado, haviam grandes autoridades, entre elas, os nomes não precisa gravar, não vai cair na prova, então não precisa decorar. Tá? Existia o Rav Meir Mirotenburg, Maharam Mirotenburg, que era uma grande autoridade na época, estou falando 1300, 1200, qualquer coisa, e os governantes, isso é Alemanha, para esses lados, os governantes na época acharam por bem sequestrá-lo e cobrar da comunidade o resgate. E com isso eles iam reencher os cofres, enfim, poder fazer uma série de coisas aqui. Na prática, assim que ele foi preso, enfim, ele fez questão de mandar recados para todas as comunidades que era proibido resgatá-lo. Porque isso é uma coisa que está na lei judaica. Você só pode pagar um resgate quando ele está dentro, entre aspas, da faixa do mercado. O mercado negro, tá bom, mas o que quer dizer isso? Se a gente começar a pagar resgates exorbitantes, a gente vai incentivar os sequestros. Tá? Então, ele faleceu na prisão e não deixou que fosse resgatado. O corpo dele ficou 14 anos, se eu não estou enganado, na prisão, até que finalmente morreu não sei quem, aí puderam resgatar, alguém pagou uma quantia razoável, mas conseguiu resgatar o corpo dele e estava intacto. Enfim, era realmente um tzadik. Tá. Ele tinha um genro, chamava-se Rabbeinu Asher, Rabbeinu Asher, o Rosh, assim ele é conhecido pelas iniciais, Rosh. Quando viram que o sogro não estava se permitindo resgatar, resolveram então sequestrar o genro, que também era uma das grandes autoridades de Halakha. E foi aí que aconteceu uma coisa, eu diria, positiva num certo sentido, porque o Rosh, diante dessa situação, ele, a família, os filhos, enfim, fugiram da Alemanha para a Espanha. E ele foi se tornar, se não me engano, rabino em Barcelona. Então foi um encontro de dois mundos, o Ashkenazi com os Sfaradi, finalmente se reencontrando e redescobrindo. Sim, se redescobrindo, vamos dizer assim. Muito bem. O filho dele, Rav Yaakov Baal HaTurim, escreveu 4 volumes de Halakha, baseados nas obras do pai, aonde ele criou um código de leis para o Galut, para o período em que a gente se encontra agora, onde não tem Beit HaMikdash, não tem Korbanot, então tem menos leis. Mas tem que saber também o que tem que fazer. Entendida por todos desse ano? Não. Esse é o começo da história. Vou chegar lá já no Halakha entendido por todos. Então, o que ele faz? Ele escreve esse livro, o Tur, e ele chama ele de Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, nos dias de hoje, uma tradução pós-moderna, seria self-service, autosservício, que significa mesa posta. A ideia é, a Halakha está aqui à sua disposição. Você procura pelo assunto, encontra o assunto que você quer saber, está lá o que faz, o que pode fazer e o que não pode fazer. O Baal HaTurim, ele já estava todo mundo na Galus, todo mundo... Sim, óbvio. Já óbvio, né? Porque já estava destruído. Então, ele só digamos assim... Organizou a Halakha para... Assim, primeiro volume. A obra foi chamada de Shulchan Aruch. Tá. Mas ela estava dividida em Tur. Tur, em hebraico, é colunas. Coluna de livro, no caso.
tá? A expressão você vai encontrar o peitoral do Kohen Gadol, que tinha fileiras, não colunas, desculpa, fileiras, tá? Então, ali tem fileiras, então, um assunto, uma fileira, tá. Então, tem 4. O primeiro... Tour é de turismo. Em português também, tudo bem. Isso, é o dono. Bala Tour das fileiras. Ah, sim. Ele escreveu a obra, por isso que ele é chamado de Bala Tour. Tá, agora o que acontece? O primeiro volume é chamado de Orach Chaim, Caminho da Vida. Em outras palavras, leis do dia a dia. Então, leis de brachot, né, de comer, das rezas, do Shabbat, do Yom Tov, coisas do ciclo do dia a dia. Tá? Muito bem. No segundo volume, Yoredea, coisas menos comuns no dia a dia. Alachot mais específicas. Leis de kashrut, você precisa no dia a dia, mas as questões de kashrut são pontuais. Não pode acontecer, o que se faz quando acontece, enfim. Tá? O que vai incluir as leis de shchita, tá? Como se escreve uma Torá, como se escreve Tefilin. Tem uma série de leis mais específicas que tem a ver com o dia a dia, mas são mais específicas. Muito bem. O terceiro volume chama-se Even Haezer. Even Haezer significa pedra do auxílio, enfim. O nome é tirado de um passuco, de vários psukim, mas a ideia aqui é leis referentes a relacionamentos, casamentos, divórcios, que são mais específicos ainda, porque isso acontece uma vez, 2 vezes na vida, quando já pode acontecer. Tá. Então, é uma categoria de leis. E o que a gente chamaria de o Código Civil Judaico é o 4º volume, Rosh Mishpat, que todas as leis de prejuízo, de relacionamento entre vizinhos, sócios, justiça, assim, todo o Código Civil é o 4º volume. Porque esse é só para os juízes. Quem tem que usar isso? É muito específicos. São poucas pessoas que vão fazer o uso, porque eles é que são os que vão julgar. Então, eles têm que ter... Tá. Então, a divisão é por ordem de necessidade. O mais necessário e à medida que vai ficando menos, tá? Muito bem. Então, esses são os 4 volumes. E lá você tem a Halachá já bastante explicada, resumida, mas bem desenvolvida. Muito bem. Então, por que não é tão conhecido quem fez isso tão importante? É uma boa pergunta. O Shulchan Aruch talvez é mais conhecido. Vou explicar já por quê. Esse livro, o Tur, ele é bem resumido. Muito bem. O Rav Yosef Karo se propôs a escrever um comentário sobre este livro para mostrar as fontes, de onde ele tirou as fontes de cada coisa. Muito bem. O nome desse comentário é Beit Yosef. Muito bem. O autor chamava-se Yosef. Então, tá. Mas o autor de Shulchan Aruch, como se chamava? Rav Yosef Karo. Yosef Karo. Não. Você dijo que... Esse é o... Vamos lá. Esse é o Tur Shulchan Aruch. Vamos colocar um nome mais claro, tá? Esse livro é chamado de Tur Shulchan Aruch. O que a gente vai falar agora é do próprio Shulchan Aruch. Muito bem. Então, o Shulchan Aruch em si foi escrito quase 200 anos depois, tá? Onde primeiro ele comenta, explica esse livro do Balaturim, depois ele vai explicar as obras do Rambam, também escreve um comentário ali, Kasem Mishneh, enfim, e aí finalmente ele escreve o Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch foi compilado como um resumo do resumo. Que absurdo. Quase isso. Tá? Em outras palavras, o Rav Yosef Karo propôs fazer a coisa mais curta possível para que todo mundo pudesse ter mais acesso e usar como... e para isso, ele resumiu e só colocou o famoso pode ou não pode, ou algo semelhante. Tá? Muito bem. É muito prático, porque você já vai direto no pode ou não pode. Para você entender por que pode ou por que não pode, aí você vai ter que estudar todas as obras que vêm antes. O Tur, enfim, e outros, tá? Para poder entender o porquê. Mas se você quer saber agora, para uma
pesquisa de momento, que você quer saber nesse momento, pode, não pode, é mais fácil, vai direto no Shulchan Aruch. Depois que foi publicado o Shulchan Aruch, na Europa tinha uma grande autoridade Ashkenazi, o Rav Moshe Israelish, que era rabino em Cracóvia, Polônia, que já era um grande centro judaico naquela época, e ele se propõe a colocar no Shulchan Aruch, na mesa posta, uma toalha. Porque esse é o nome que ele deu para o comentário dele. A mesa é linda, mas precisa de uma toalha. Tá? Então, ele chama isso de mapá. Esse é o nome que aparece, a toalha. Tá? Tudo figurativo, mas a ideia dele existem muitos costumes ashkenazim que o Rav Yosef Karo não conhece. Então, para que escrever um outro livro? Se eu já tenho um ótimo livro aqui, só precisa colocar algumas observações. Então, acabou se escrevendo uma obra em cima da outra obra. Mesma época, os dois são contemporâneos. Tá? Então, depois foi publicado o Shulchan Aruch, a mapá, a toalha, foi publicada em seguida. Então, em cada parágrafo de Alahá, quando há diferença de costumes, aparece logo em seguida qual é o costume Ashkenazi. Então, o livro se tornou uma obra prática para Ashkenazim e para Sfaradim, porque tinha as duas opiniões já dentro do próprio livro. Muito bem. Depois surgiram comentários sobre Shulchan Aruch, e assim vai. Muito bem. O que o Maggid pediu para o Alter Rebbe fazer? Depois de tudo isso, ele falou: as pessoas têm dificuldade de saber o porquê da Alahá, como aplicar. Porque para você ver o que pode ou não pode, ou o que deve ou não deve, é fácil de saber. O porquê, você tem que estudar todas essas obras em volta. Então, o Alter Rebbe foi encarregado de criar um Shulchan Aruch, por isso que o nome também é Shulchan Aruch, Harav, Shulchan Aruch Dorav, tá? Onde ele explica o porquê de cada lei. Que a gente segue. E para fazer isso tem que ser... Alter Rebbe? Sim, Escreveu. isso. E para isso você tem que ser realmente um gênio. Porque você tem que resumir todas essas obras e colocar em linguagem simples, para que a pessoa possa acompanhar o raciocínio. Tá? Então, por isso que realmente é uma obra de peso, uma obra de fôlego. Tá? E foi feito para todo mundo, porque assim que todo mundo entende o porquê da Alahá, isso é prático para todo mundo. Mas ela difere do Yosef Karo. Não necessariamente. Não, muitas explicações, ela dá exatamente essa Tudo bem, mas as explicações... nesse sentido sim. Porque as outras obras de Alahá são curtas. Pode ou não pode, é ou não é, faz ou não faz. Isso. No Alter Rebbe ele explica. Muito bem. Outra obra que o Maggid pediu para o Alter Rebbe fazer foi o Sidur. Na verdade, já existia o Sidur. Não é que não foi ele que inventou o Sidur. Não foi ele que criou o Sidur. O Sidur já existe há muitos séculos, muito tempo antes. Tá? A questão é que... eu vou usar agora a linguagem do Arizal, que é um expoente da Kabbalah. É como se existissem 12 caminhos. Nós temos 12 tribos. Cada tribo tem o seu caminho que leva a Deus. Então, a sua forma de rezar que leva a Hashem. Por outro lado, hoje nós estamos numa galuta, onde ninguém sabe direito de que tribo é ou não é. Enfim, a gente não tem esses caminhos tão claros. Então, existe o que a gente chamaria de Shar HaKolel. Se eu tenho 12 portões, por assim dizer, para entrar no céu, é preciso ter um portão que serve para todo mundo. Então, o Sidur, que foi compilado por ordem do Maggid, pelo Admor HaZaken, era justamente para abrir um caminho igual para todo mundo. Então, ele é um Sidur baseado na Kabbalah, no Talmud, na Alahá, mas escrito de uma forma simples, para que todo mundo pudesse ter acesso, usar um Sidur e chegar lá. Então, não é chamado de o Sidur Chabad. Não é um Sidur de uma linha específica. É um Sidur para todos, baseado na Kabbalah, que também é para todos. Tá? Então, ele junta o oculto com o revelado. A Kabbalah com o lado simples, o lado da Alahá, o lado que a gente conhece. Ele diz, baseado em Arizal. Isso, no Arizal, exatamente. Muito bem. Nós vamos ter algumas outras coisas do Admor HaZaken. Eu vou resumir, porque a gente já está passando um pouquinho. Uma delas é a escrita especial para o Sefer Torah, para Tefilin e para Mezuzot,
que combina os estilos Ashkenazim e Sfaradim juntos. Novamente, um pedido do Maggid, e que ele fez, que é uma obra de arte, uma obra de gráfica. Tá? Porque é conseguir juntar dois estilos bem... Vamos chamar assim, resumidamente, o estilo de escrita da Torá, Ashkenazi, é um pouquinho mais quadrado, rígido, e o Sfaradi é um pouco mais arredondado. E o Admor Zaken consegue juntar os dois e fazer uma letra só que serve para os dois. Em termos de alahá, enfim, tem como unir as duas coisas. E você vai ter também um nó de tefilin, que também não é... Na prática, o pessoal chama hoje de Chabad. A escrita ou a parte? Como assim? A escrita é uma coisa, e o nó é outra coisa. Sim, como nó se diz nó tefilin? Nó. É kesher. Em hebraico, kesher. O que quer dizer? Nó. Nudo. Nudo. El nudo de Sedá. Sim. Que tem uma característica especial, que é o seguinte: a mitzvah do tefilin consta na Torá que a gente tem que o kshartam, temos que amarrar, prender o tefilin. Tá. Todos os estilos de nó de tefilin, Ashkenazim, Sfaradim, tem 2 ou 3 estilos diferentes, não muito diferentes, mas com alguma diferença. Não prendem, são uma espécie de laço, e você aperta e segura à medida que você dá as voltas. Tá? O Admor Zaken fez no mesmo estilo que os outros, Para os dois. mas de um jeito que você consegue cumprir também a mitzvah de prender. Ou seja, o nó, ele é um pouco diferente porque ele é móvel. E os outros são fixos. Tá? Não teria como explicar aqui sem trazer um tefilin. Então, realmente, não... Mas a ideia é de que, com isso serve para todo mundo. Isso é algo a mais e que ninguém fez até agora e que agora serve para todo mundo. Muito importante que Alter, porque Sim. são 4 coisas Sim. que servem Veja, para todo mundo. Eu estou falando de 4. O livro aonde consta isso tem 15, que servem para todo o povo judeu, enfim. Eu não lembro dos 15 agora, então não vou entrar... Sim. Mas tem muitas coisas de Hassidut, da parte profunda da Torá, que antes estavam ocultas e hoje praticamente a gente pode dizer que já é revelado, porque muita gente já usa esses conceitos como algo comum, sem saber que isso no fundo vem de um lado muito mais profundo da Torá. Então, Baruch Hashem, que as pessoas estão conseguindo enxergar mais esse lado profundo de forma revelada, e o que a gente realmente espera é que como ele abre o caminho para a divulgação das fontes, vamos dizer assim, de Mashiach, que a gente falou antes. Então, a gente espera que em breve a gente possa estar ouvindo uma aula de Mashiach sobre os ensinamentos do Admor Zaken, tanto a parte revelada quanto a parte oculta, porque é isso que a gente vai ter na época de Mashiach, a revelação daquilo que talvez até agora a gente não enxergou, e de repente a gente vai conseguir enxergar, estava ali, eu não estava enxergando, parecido com o que a gente acabou de mostrar com o nome da Parashá, Vairá, que você tem tudo a ver, mas como é que você ia enxergar isso? Então, o link isso. Da revelado com o oculto, exatamente. Do Yam Suf, da saída com a revelação do Tânia. Exatamente, da parte. Isso. E que a gente possa estar logo com Mashiach, Merab Ameno. Amém.